Nesse vídeo, falaremos sobre velocidades dos switches e métodos de encaminhamento, isso para switches da Cisco. Então, quando falamos de encaminhamentos de quadro, os switches eles podem trabalhar, operar de diferentes formas. Então, existem diferentes formas de comutação de pacotes, ou seja, encaminhamento de pacotes entre as portas. Então, a gente tem o encaminhamento, a comutação Store and Forward. Nesse método, o switch, a interface de rede, vai receber os quadros em uma interface, vai receber o quadro inteiro e vai calcular o CRC para verificar se aquele quadro está íntegro. Se o quadro estiver íntegro, ou seja, o CRC é compatível, não houve nenhuma colisão, não houve nenhum ruído no meio do caminho, então o quadro está íntegro e é possível encaminhar esse quadro para a porta de destino ou para a interface de destino. Aí o switch ele vai procurar o endereço de destino na tabela MAC dele, vai determinar qual é a interface de saída e vai colocar o quadro dentro da porta correta, né? Na verdade, na memória, mas a gente já vai falar sobre isso. Esse é o método de comunicação, de comutação Store and Forward, que a gente recebe toda a mensagem, verifica a integridade dessa mensagem, desse quadro, e coloca no destino. Esse método ele gera uma latência bastante importante para os switches, uma vez que é preciso fazer todo um processamento desse quadro. Tá? E isso é interessante para algumas redes em que a integridade dos dados ela é importante. Então, quando você falar de encaminhamento de mensagens de web, vindos da web, né, mensagens de texto, a integridade ela é importante. Quando você estiver transferindo dados de VoIP, a integridade também é interessante. O que acontece se o quadro não for íntegro? Então a interface de rede vai descartar esse quadro e vai evitar que um quadro contendo erros ele se propague pela rede. Em contrapartida, a gente tem uma comutação cut-through que ele vai encaminhar os quadros antes de ser totalmente recebido. Então, uma vez que o quadro chegou na interface de rede, o switch ele vai verificar qual é o endereço MAC do destino, então vai verificar a parte do quadro que contém o endereço do destino, e uma vez determinado o endereço do destino, não vai fazer mais nenhum processamento, ele simplesmente vai procurar o endereço na tabela MAC e vai colocar na interface de rede na interface de rede destinatária. Então, a vantagem da comunicação Store and Forward é que ela determina, ela verifica erros e não propaga quadros errados pela rede. Então, os erros não são propagados pela rede, tá? Isso, acontecendo o descarte dos quadros, o que vai reduzir o consumo de largura de banda desnecessária pela transferência de quadros corrompidos, tá? Então, quando você tem uma rede que precisa fazer análise de QoS, de qualidade de serviço, onde você precisa priorizar quadros de alguns determinados tipos de mensagens, por exemplo, mensagens de voz ou mensagens de vídeo, quando você tem esse tipo de cenário, é interessante fazer a verificação, a verificação da integridade, porque o não encaminhamento de quadros corrompidos ele vai liberar espaço para que outros quadros prioritários sejam transferidos. Já quando a gente fala em comutação ou switching cut-through, esses dados, quando a gente fala nesse tipo de switching, existem duas formas de fazer o encaminhamento. O fast forward, ele vai reduzir a latência na rede, então aumenta a velocidade de processamento do switch, então os quadros eles são simplesmente encaminhados após a leitura do endereço de destino. Chegou, verifiquei o destino, coloco essa mensagem, esse quadro na interface de destino, tá?
Então o encaminhamento do quadro, ele vai começar antes mesmo de todos os bits referentes relativos àquele quadro, serem recebidos. Então eu começo a colocar na interface de saída, antes mesmo de ter recebido todo o quadro na interface de entrada. Só que isso pode acarretar um problema, que é a retransmissão de quadros errados. Então, ainda que a minha interface, ainda que possa ter acontecido algum tipo de colisão ou acontecido algum tipo de erro na transmissão, esse quadro vai ser transmitido, tá? Quem que vai fazer o processamento, então? A verificação de integridade, a interface de destino. Então, essa tarefa, ela deixa de ser uma tarefa executada pelo switch, que é o dispositivo intermediário, e passa a ser função da interface de destino, né, a interface de rede do destinatário, do dispositivo destinatário. Então, esse é o método de comutação típica dos dispositivos cut-through. Isso por quê? Porque hoje as redes, elas são mais confiáveis, elas são menos suscetíveis a erros. Então, como a probabilidade de um erro acontecer em uma rede moderna, ela é muito baixa, economizar processamento nos dispositivos centrais que processam, que são intermediários de muitas comunicações, e muitas vezes essas comunicações são em alta velocidade, é uma estratégia interessante. Existe também a comutação sem fragmentos, ou fragment free, em que a gente tem um equilíbrio entre a alta latência e a alta integridade, que ela é dada pela comutação store and forward. Então, a gente tem esse compromisso, esse equilíbrio entre esse tipo de comutação e a comutação que nos oferece uma baixa latência, ou seja, um baixo atraso de comunicação, mas também uma integridade, uma verificação de integridade reduzida. Então, a Fragment Free vai te dar esse equilíbrio. Como faz isso? O computador, ele vai receber, ou o switch, né, switch e computador são sinônimos, ele vai receber os primeiros 64 bytes de dados, e esses primeiros 64 bytes é onde, em geral, ocorrem as colisões, tá? Uma vez que ainda está implementado o CSMA-CD e pelo funcionamento do controle de acesso ao meio, CSMA-CD, se observa se está acontecendo uma colisão no canal de comunicação, e se estiver acontecendo o envio de novos dados, ele é interrompido. Então, em geral, a colisão vai acontecer nos primeiros 64 bytes. Então, o que a comutação sem fragmentos faz? Vai analisar os primeiros 64 bytes, vai fazer o cálculo de integridade, e se esses primeiros 64 bytes eles estiverem íntegros, então assume-se que todo o quadro está íntegro. Então, não é preciso calcular em todo o conjunto de dados que chegou, tá? Isso gera um equilíbrio entre a latência e integridade, alta latência e alta integridade, e baixa latência e baixa integridade. Então, é um meio termo no processo de comunicação. Além disso, nós temos a memória, né? Então, quando a mensagem chega no dispositivo, quando o quadro chega no switch, o switch ele vai receber esse quadro e vai colocar em uma memória. Se a gente estiver falando de uma comutação que é store and forward, essa mensagem, esse quadro vai ser colocado na memória antes de ser processado, tá? E aí existem duas formas de gerenciar essa memória, ou existem dois métodos para armazenamento desses quadros. Eu posso ter, ou o switch pode ter memórias por porta, em que cada porta tem a sua mensagem exclusiva, ou uma memória compartilhada. No caso da memória por porta, vamos imaginar que eu tenha uma comunicação acontecendo entre a interface Fast Ethernet 1 do switch e a interface Fast Ethernet 4 do switch.
Então, se a comutação for store and forward, a mensagem vai chegar na porta FAST1, o quadro vai ser colocado na memória dessa porta FAST1, aí vai ser o quadro vai ser processado para verificação de integridade, a integridade está ok, a verificação está ok, então esse quadro vai ser transferido para o buffer da memória de destino, da interface de destino. Tá? É feita a verificação de qual é a interface que vai receber, então olha a tabela MAC, determina qual é a interface de destino e aí coloca na interface de destino. O que acontece é que eventualmente eu posso ter um alto tráfego de dados, então está chegando muitos dados em uma interface e essa memória da interface FAST1 ela pode eventualmente ficar cheia. Então, quando chegam muitos dados nessa interface, uma quantidade maior de dados do que é possível armazenar, esses quadros eles são descartados, então é feito um drop desses quadros, tá? E se tiver um único quadro que atrase a transmissão, que ocupe processamento, que está ali atrasando o despacho dos quadros da memória, então esse quadro vai gerar atrasos nesta porta. Porém, a vantagem é que não gera atraso nas demais portas, só na porta em que ele está, na memória em que ele está armazenado, tá? E aí as outras portas elas podem se comunicar livremente. Quando a gente fala, só que um problema da memória por porta é que vamos imaginar que eu tenho uma comunicação acontecendo na porta FAST1, uma comunicação acontecendo na porta FAST2, mas as demais interfaces de rede elas estão livres. Se eventualmente a memória das portas FAST1 e FAST2 encherem, saturarem, elas não podem utilizar as memórias que estão ociosas. Então, essa é uma desvantagem de ter memórias por porta. Quando a gente fala de memória compartilhada, você tem uma grande quantidade de memória que ela é compartilhada por todas as interfaces de rede, e uma vez que as mensagens chegam chegam na interface, ela vai para um canal, para memória compartilhada. Aí é feito o processamento e depois a mensagem vai para a porta de destino. Quando a gente fala de comutação cut-through, a mensagem, se for fast forward, a mensagem simplesmente chega e já vai para a interface de destino, então não fica ali ocupando a memória, né? E se for stored and forward, vai ficar mais tempo ocupando a memória. Então a gente tem aí um consumo de recursos maior dependendo do tipo de computação que está acontecendo nesse dispositivo, tá? Então, na memória compartilhada, todos os quadros eles vão ocupar um mesmo buffer ou um único buffer de memória, e esse buffer é compartilhado por todas as portas do switch, e aí a alocação dessa memória é feita dinamicamente. Vantagem, se eu tiver poucas portas se comunicando, eu vou ter todo o espaço de memória disponível para essas comunicações. No entanto, se uma única mensagem ela atrasar o processamento ou atrasar o despacho desses quadros, eu vou gerar um atraso em todas as demais comunicações. Então, os quadros do buffer são dinamicamente vinculados a uma porta de destino, permitindo que o pacote seja recebido em uma porta e depois transmitido para outra, sem mover entre memórias diferentes, tá? E aí o dispositivo vai gerenciar. Antigamente era utilizado mais memórias por porta, só que isso gera um custo adicional bastante importante. Hoje, a maioria dos dispositivos utiliza memória compartilhada. Na verdade,
existe um equilíbrio entre o uso de memória compartilhada e memória por porta, e algumas arquiteturas modernas, elas usam uma arquitetura híbrida. Algumas arquiteturas modernas, alguns switches modernos, então eles equilibram o uso entre memória por porta e memória compartilhada, disponibilizando uma pequena quantidade de memória dedicada para cada porta e uma memória, um buffer de memória maior que é compartilhado entre as diferentes portas. Isso para evitar que uma única porta monopolize toda a memória. Então, o buffer de memória compartilhada vai resultar em quadros maiores que podem ser transmitidos e pode eventualmente gerar menos quadros descartados. Isso porque se você tiver muitos dados chegando em uma única interface de rede e poucos quadros chegando nas demais interfaces de rede, você ocupa esse espaço de memória excedente que estaria ocioso pela interface que está chegando. Então, a memória compartilhada permite que a mais largura de banda ou mais quantidade de memória seja dedicada a portas que podem estar transferindo maiores quantidades de dados. Além disso, nós temos velocidades e métodos de encaminhamento, velocidades de comunicação. Então, duas configurações básicas são feitas nas interfaces do switch. Isso é feito por interface do switch. Existem dois tipos de configuração de comunicação: a comunicação full duplex e half duplex. Hoje em dia, os dispositivos, a gente não tem mais comunicação half duplex. Essa comunicação acontece nas redes legadas, em que a gente tem switches e outros dispositivos que se comunicam com velocidades de 10 megabits por segundo, onde a comunicação é necessariamente em half duplex. Para os dispositivos mais modernos, a gente tem toda a comunicação acontecendo em full duplex, porque mesmo os cabos que transportam 100 megabits por segundo, apesar dos fios individualmente serem simplex, a comunicação como um todo ela acontece em full duplex. Então, mas é possível configurar a velocidade da comunicação e configurar a forma de comunicação dentro do switch individualmente por porta, por interface de rede, né? O que é comum é possível você deixar a interface, as próprias interfaces negociarem a melhor forma de comunicação. Se elas conseguem se comunicar em full duplex, e aí nesse caso elas vão conversar, vão se comunicar em formato full duplex, a menos que exista alguma restrição, ela vai se comunicar em half duplex. Então, quando a gente fala de portas giga, não existe a opção de full duplex, ela necessariamente precisa operar não existe a opção de half duplex, elas precisam necessariamente operar em full duplex. Se você tiver uma comunicação, se você tiver um canal ou uma interface que trabalha em velocidades mais baixas, 10 e 100 megabits por segundo, é possível ter problemas no desempenho dos enlaces, tá? Então, esses problemas vão acontecer se você tiver uma interface configurada para operar em full duplex e outra configurada para operar em half duplex. Então, o switch permite essa configuração. Vamos imaginar que aqui foi configurado o switch para trabalhar em full duplex. Nesse caso, ele foi configurado para trabalhar em half duplex. Então, eles estão operando em velocidades diferentes. Isso vai gerar um problema na comunicação, velocidades diferentes, não vai conseguir processar direito, e aí vão acontecer, se os logs estiverem ativados, você consegue perceber a ocorrência de duplex mismatch, tá? Então, é importante fazer o quê? Deixar configurada a autoconfiguração, tá? Porque daí a configuração automática, né? Porque daí na negociação automática, porque daí os dispositivos eles vão negociar entre eles vão enviar
dados de controle, e esses dados de controle, eles serão importantes para definir qual é a velocidade de operação. Uma outra questão interessante é que as conexões entre os dispositivos, antigamente, era preciso utilizar cabos crossover para conexão entre roteadores, dispositivos de mesma camada, né? Ou entre um host e um roteador. Isso por quê? Porque os pinos da placa de rede, eles vão encaminhar, alguns pinos eles vão ser emissores, outros pinos serão receptores, e do outro lado é preciso que os pinos emissores estejam ligados aos pinos receptores, porque senão você vai ter dois pinos emissores enviando dados e nenhum pino recebendo. Muito bem, então os switches eles têm a pinagem da placa de rede invertida por padrão. Então, eu tenho um host com um determinado padrão de pinagem, o switch com os pinos invertidos e do outro lado o roteador com os pinos invertidos novamente. Ora, se eu invertir os pinos do switch e tirar o switch do meio do caminho, host e roteador vão ter o mesmo padrão de pinos. Então, antigamente, esse cenário era bastante comum e, diante da necessidade de ligar um host a um switch diretamente, era preciso utilizar um cabo crossover. O cabo crossover, então, ao invés de você ter padrões, os pinos da interface de rede configurados de forma invertida, você pode ter os fios do cabo de rede invertendo e fazendo a conexão com os pinos emissores e receptores. Hoje em dia, então, antigamente era preciso usar cabo cruzado ou cabo crossover para conexão entre roteador e host, enquanto o cabo direto é utilizado para conexão entre host e switch e o roteador. Então, hoje em dia, muitos dos dispositivos eles usam o recurso AutoMDIX. Esse recurso ele permite que o switch detecte quais são os pinos em que estão chegando dados e quais são os pinos em que em que ele pode colocar dados. Esse AutoMDIX permite que o switch se configure para receber dados nas portas certas e enviar dados nos pinos certos, né? Esse recurso é ativado por padrão nos switches da Cisco, mas ele pode ser desativado, o que não é interessante, uma vez que você pode esquecer de fazer a configuração certa ou esquecer de ter o cabo correto configurado, né? Então, sempre use o cabo correto, não confie no recurso AutoMDIX, porque eventualmente ele pode estar configurado, pode não estar configurado de forma certa. E verifica, né, se esse recurso ele está ativo no seu sistema. Vamos observar como podemos fazer algumas configurações no switch. Então, abrindo o switch aqui, vamos aguardar a abertura, ok? Vou deixar ele maior aqui para mostrar todas as linhas. Então, eu vou digitar Enable e eu posso verificar a interface Gigabit 01. Então, olha só, aqui a gente tem as informações, eu consigo verificar as informações da interface Gigabit Ethernet 01, ela está down nesse momento, está desabilitada, não tem nada configurado, esse é o mesmo cenário da rede anterior, e aqui a gente pode verificar qual a forma de comunicação que ela está trabalhando, tá? Então, ela está operando no modo Half Duplex. Hoje em dia, por padrão, essa comunicação seria full duplex, tá? No switch, no Packet Tracer, ele mostra o half duplex para poder mostrar comunicações em que ocorrem colisão,
tá? Isso é só para efeitos didáticos, mas no switch, no dispositivo comercial, essa comunicação estaria em half duplex. Então aqui a gente tem uma comunicação de 1 gigabit por segundo com o half duplex configurado. A gente também tem a velocidade de comunicação que a gente pode configurar essa velocidade de comunicação. Então, apesar do cabo permitir e da placa de rede permitirem comunicação em 1 gigabit por segundo, você pode reconfigurar. Então, vamos ver como que a gente pode fazer essa configuração. Eu vou digitar conft para configurar o terminal, vou entrar na interface Gigabit Ethernet 01, que era a interface que eu estava observando, e eu vou verificar speed. Se eu colocar uma interrogação aqui, eu consigo ver que eu posso configurar a velocidade em 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit, ou alto para detectar a velocidade, para fazer a verificação da velocidade e a autonegociação. Então, eu vou deixar como alto aqui. Essa é uma boa prática. Além da velocidade, você pode verificar a duplexação. Então, como está a duplexação? Então, eu posso configurar como half duplex, como full duplex ou como alto. Aqui eu vou colocar full duplex, porque se eu deixar alto, ele vai deixar em half duplex, tá? Vou deixar como duplex full para forçar a alteração dessa informação. E vou verificar 0,1. Então, olha só, agora a gente tem uma comunicação em full duplex com a velocidade de 1 gigabit por segundo. Nesse vídeo, nós falamos sobre o switching ou comutação de pacotes, como acontece a comutação de pacotes em dispositivos, em switches da Cisco.